salvação, amém? Que a alegria da salvação seja superior ao seu cansaço, amém? Mas é bom adorar o nosso Deus, né? É maravilhoso. Vamos ler a palavra do Senhor e vamos meditar nela nesta noite, mas antes vamos orar. Houve um pedido de oração aqui em favor da família do Alcimar. Nós estaremos orando, intercedendo por ele agora também, incluindo outras pessoas que carecem da ação do Senhor, seja na saúde ou em qualquer área, né? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, receba a nossa oração, a fazemos por mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Colocamos diante de Ti, ó Pai, as nossas necessidades, inclusive o texto que vamos ler agora e a meditação, ó Pai, a recepção da Tua palavra. Colocamos também diante do Senhor tantos irmãos nossos que não puderam estar aqui agora, porque estão enfermos ou impedidos de outra forma de estarem aqui. Pedimos, ó Pai, entre eles a família do Alcimar, pedimos as Tuas bênçãos, ó Pai, providencie tudo aquilo que for necessário para os Teus filhos e que a paz do Senhor direcione todas as ações de cada um. Seja conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 104 e nós faremos o seguinte, nós vamos lendo e expondo o Salmo. Prometo não demorar muito, embora seja um Salmo mais longo, nós não demoraremos, porque depois faremos algumas aplicações que está no meu coração e espero que também seja para você. Salmo 104, o domínio soberano de Deus. Eu queria convidá-lo a ler comigo juntos os versículos 1 a 4. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Salmo 104, 1 a 4. Leamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada. Tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Até aqui, por gentileza, inicialmente. Toda a criação de Deus, ela é suficiente para fazer que todos nós nos curvemos diante do trono de Deus e o adoremos. Ele tem o seu trono no céu. E o simbolismo dele estar com o trono no céu, visto pelo apóstolo João, é justamente a divulgação de que ele governa sobre os governos, ele reina sobre os reis, ele domina no céu e na terra. Ninguém pode fugir à sua presença, ele é onipresente. Ninguém pode fazer algo que ele seja encoberto, ele é onisciente. Ninguém pode fugir ao seu domínio, ele é onipotente. O Salmo 104 está carregado de expressões que nos revelam o lugar de Deus, o lugar do homem e o lugar das demais coisas criadas. E os versículos de 1 a 4, eles relatam, de uma maneira assim, muito intensa e muito bonita, o domínio de Deus no céu. E interessante porque eu já li esse salmo aproximadamente umas 30 vezes, no decorrer da minha vida, assim, na minha leitura diária, e nunca me impactou tanto como na semana passada. E buscando ao Senhor para pregar, justamente veio esse texto, porque quando nós retornarmos, então no dia 20 já estaremos aqui, de setembro, nós começaremos uma exposição de primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então não queria começar agora, passar 20 dias e depois retornar para continuar. Então eu resolvi pregar num texto isolado de novo e peguei então nesse salmo, Salmo 104. Como disse, Salmo até o versículo 4, ele relata o governo de Deus no céu, o domínio. Deus domina os céus. Ele começa o Salmo 104
assim como o 103, da mesma forma, ele começa assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele encerra também dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aqui no primeiro versículo e parte do versículo 2, ele estabelece quem é Deus. Ele começa a adorar o Senhor, a louvar o Senhor, e ele diz então a respeito da grandeza de Deus. O versículo 1, perdão, a segunda parte diz: Senhor Deus meu, como tu és magnificente. Ou seja, a tua grandeza é insondável. Eu estava meditando e preparando as minhas palestras para o aniversário da Federação de Homens do Presbitério Leste de Minas, para o sábado, e estava justamente trabalhando na santidade de Deus, e a gente começa a ficar preocupado, porque a gente não consegue nunca abarcar a santidade de Deus. A gente está do lado de cá, a gente está com a mente pervertida ainda, ou corrompida, melhor dizendo, e com isso a gente não consegue. É como se estivéssemos ainda na recuperação da cirurgia de catarata. Ainda há impurezas em nós, e essas impurezas não nos permitem ver a grandeza de Deus. O Salmo 145, versículo 3, ele expressa justamente isso: a tua grandeza é insondável. E ele continua dizendo: sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. A visão que o salmista tem aqui de Deus é algo que ele tenta buscar as palavras mais dignas e que fogem à nossa capacidade para expressar aquilo que Deus representa, a maneira como Deus se revelou a nós. A partir do versículo 2, parte B, até o 4, nós temos aqui: tu estendes o céu como uma cortina. Eu ficava assim, preparando isso e pensando: você chega na sua casa e pega a cortina e traz a cortina e fecha a cortina. É mais ou menos essa ideia de que Deus criou o firmamento dessa forma. Ele pegou e fez vagar, e assim aconteceu. É Deus realizando a sua obra, o seu poder em coisas absolutamente incontroláveis pelo homem, e Deus faz isso com naturalidade. Ele trouxe o firmamento da mesma forma que a gente pega uma cortina. Ele estendeu o céu como uma cortina. Olha só o que ele diz: ele põe nas águas o vigamento da tua morada. Ou seja, ele mora acima das nuvens. Ele mora acima das nuvens. Ele mora nas águas da nuvem que ele faz chover. Ali é a morada dele. Não só ali é a morada dele, mas olha o que ele faz mais: tomas as nuvens por seu carro e voas nas asas do vento. Ele tem domínio sobre as nuvens, ele tem domínio sobre os ventos. Às vezes, quando o dia está amanhecendo, eu chego ou da janela, hoje da janela, mas anteriormente da varanda, chego e às vezes vejo as nuvens subindo, né? A maneira que ela vai andando, e eu começo a meditar: Deus está ordenando os ventos que conduzam aquela nuvem na velocidade que Ele quer, na direção que Ele quer. Esse é o Deus que você e eu servimos. Este é o nosso Deus. Obrigado. Este é o nosso Deus. Agora, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Ele usa os anjos para abençoar e para ministrar juízo. E os anjos lhe obedecem. Então, o governo de Deus no céu, ele é perfeito. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus no céu. O seu domínio é
perfeito. Leiamos agora do 5 ao 9, por gentileza. Vamos lá? Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Até aqui, por gentileza. Vejam bem, agora ele continua apontando o domínio de Deus na criação. A parte relacionada ao versículo 6 e 7, algumas pessoas pensam que se aplica ao dilúvio. Eu, particularmente, com todo respeito aos que pensam diferente, penso que ele está muito mais relacionado à criação, às águas que cobriam todo o universo antes de ser criado, só havia água, e ali Deus faz nascer. Deus é aquele que coloca, olha o que ele diz no versículo 5, o fundamento da terra para que não se vacile. Está dizendo aqui que Deus colocou um eixo, esse eixo nós não sabemos, ele é invisível, e é um eixo tão poderoso na sua perfeição, que ele não permite que a terra saia fora do prumo. A ideia é essa, não oscile, não vacile. A ideia é, a terra é fundamentada, criada, e ela é colocada num local, e ela é sustentada por Deus. Pensa comigo aqui, isto é gigantesco para nós. A maneira como o Senhor conduz a sua criação, mas eu fiquei assim, mais ainda, apaixonado quando eu li, tomaste o abismo por vestuário, e a cobriste, e as águas ficaram acima dos montes, a tua presença fugiram a voz do teu trovão, bateram em retirada. Seja na criação, como eu acho que é, ou seja no dilúvio, não importa, Deus determinou a água que saia, e a água, com medo, temendo o poder, olha só a expressão, a voz do teu trovão. As águas bateram em retirada. A ordem do Senhor, ainda que a água esteja tumultuosa, ainda que a água esteja abrangente, ela se submete à voz de Deus. É o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo e que tem poder e domínio. Agora, olha que coisa maravilhosa que ele expressa aqui no versículo 8. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que eles havia preparado. Eu fico imaginando assim, Deus dizendo assim, suba montes, e aquele barulho de terra se rompendo, e os montes se erguendo, e os vales se formando, tudo no poder da palavra de Deus. É este o Deus que nos salvou, é este Deus que nos amou, é este Deus que nos dá a salvação e nos dá a vida, garantindo tudo aqui necessário para a vida. É Ele que determinou esta criação, e isso foi acontecendo. E aí diz o versículo 7, pusesse as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não torne a cobrir a terra. O Senhor estabeleceu limites aos mares. E eu fico assim, encantado de novo, porque constantemente, o mar recebe muita água. Rios, rios e rios, jorrando, escorrendo, todos para o mar, e o mar não transborda. E aí o Senhor recolhe a água, faz chover de novo, nós vamos ver daqui a pouquinho, e é assim que ele vai agindo soberanamente. É maravilhoso, porque é vergonhoso para nós, porque o mar obedece, os montes obedecem, os vales obedecem, as águas obedecem, e o homem desobedece.
E pior, o homem crente gosta de desobedecer às vezes. Não estou dizendo nem só do ímpio. Então, ele é Senhor da criação. Ele é Senhor da criação. Agora nós vamos aqui dos versículos 10 a 18, por gentileza, vamos ler juntos novamente. Vamos lá? Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede, junto delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é no cipreste. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas, o refúgio dos arganazes, ou seja, dos coelhos silvestres, selvagens. Deus domina na terra, Deus domina no céu, Deus domina na criação, Deus domina na terra. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa linda. Tu fazes rebentar fontes de vales. Gente, eu estou falando isso com propriedade, porque você chega num local extremamente alto, naquela região de Alto Caparaó, e você encontra uma fonte rebentada ali num vale. Deus faz isso, e faz isto para quê? Olha só, que correndo dos montes dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Sabe, nós vamos fechar depois tratando de uma questão muito importante, mas era para nós sermos muito tranquilos. Era para a gente viver uma vida muito mais encantado com Deus, adorando o Senhor, confiando no Senhor, diante de tudo aquilo que nos é apresentado. Ele então cuida dos animais, matando a sede dos animais. Olha o versículo 12: junto delas, ou das fontes, tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta do fruto de tuas obras. Ele tira, ele joga a água nasce, corre, e depois ele busca essa água e entorna novamente na terra, para que tudo seja produzido, para que os animais sejam saciados, alimentados. E aí ele vai continuar falando a respeito a terra farta-se do fruto de tuas obras. Aí aquele animal que está agora no centro da Amazônia, ele é alimentado diariamente pelo Senhor, ele é cuidado diariamente pelo Senhor. Quantas vezes nós vimos ou ouvimos histórias de pessoas com filhos, 2, 4, 8, 12 filhos, numa vida que não tinha praticamente dinheiro, e nenhuma dessas crianças morreram de fome, porque o Senhor estava ali sempre sustentando, fazendo produzir, fazendo a sua obra. Faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, e de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, o alimento que lhe sustém as forças. Aí ele vai falar sobre uma coisa aqui: avigoram-se.
E a ideia aqui é uma plenitude de seiva. São árvores com vida, e tem um propósito. E os cedros do Líbano, tudo ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, era o cipreste. Os altos montes são das cabras botenzinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes ou do coelho silvestre. O Senhor fez cada coisa para o seu lugar, e Ele tem o cuidado com o menor detalhe criado por Ele. O salmista reconhece isso, e o salmista diz isso, o salmista aponta para isso, e ele está dizendo isso, irmãos, é para a gente louvar a Deus, é para a gente glorificar a Deus, é para a gente se deleitar no Senhor, é para a gente estar no Senhor com alegria do coração. Mas aí, ele não para aqui com respeito ao domínio que ele tem sobre a terra, mas ele também vai falar sobre o domínio que ele tem a respeito do tempo, dia e noite, com a sua fidelidade. 19 a 23, por gentileza, vamos ler. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispõe as trevas e vem a noite, no qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. O Senhor criou a noite, e esta noite é para que você e eu não passemos nas lanchonetes até 3 horas da manhã, e nem na frente de televisão até 3 horas da manhã, e nem fazendo bagunça até 3 horas da manhã. Ele criou a noite para que nós possamos nos recolher, dormir, descansar, e enquanto nós estamos descansando e dormindo, Ele solta as feras. E aí as feras vão sair e vão à procura daquilo que Deus providenciou. Se você sair de madrugada para o meio do mato, você poderá ser uma provisão para o leão. Provisão de Deus para o leão. Aí já não é, você desobedeceu. Não é para você ficar saindo, a não ser que seja necessário, né? Então, você está lá e o leãozinho está lá precisando da comida. Você está fora de hora, fora do seu lugar, fora da cidade refúgio, aí pode acontecer. Voltando aqui, mas veja bem, o leão depende do Senhor. Olha o versículo 12: os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. De Deus o sustento. Quem alimenta o leão é Deus. E o homem espera amanhecer, ele não fica até 10, 11 horas do dia dormindo. Ele amanheceu, já é hora dele. Aí ele vai, sai para o trabalho e vai buscar então o seu sustento naquilo que Deus lhe deu como a obra da sua mão. Claro, hoje está um pouco diferente, né? Tem muito que trabalhar à noite, tem muito que trabalhar. Aqui não tem leão, então pode ficar tranquilo, né? Só não dá para sair para trabalhar à noite no lugar que tem leão. Então você pode virar a comida de leão. Mas aqui não tem problema. Mas vai trabalhar porque é uma necessidade. Mas a noite foi feita para o nosso descanso. Nós é que invertemos a situação. E aí cansamos, aí reclamamos, eu estou esgotado porque eu trabalho à noite, tá, mas não foi feito para trabalhar à noite, mas as circunstâncias nos levam a isso, aí somos obrigados a fazer, às vezes somos, né? Aí ele vai dizer assim, ele para agora, no versículo 24, e diante de tudo que ele já falou aqui agora, muito mais alegre do que nós estamos aqui, muito mais do que nós estamos aqui, então ele expressa assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas glórias, ou das tuas riquezas. Eu acho que a gente tinha que ser mais crente um pouquinho, né? Porque a gente olha para esses homens aqui, eles eram realmente alguém que tinha intimidade com Deus. Eles se alegravam no Senhor de uma forma muito especial. Eles se derretiam na presença de Deus. Eles se derretiram na presença de Deus. Versículos agora 25
a 30, nós falaremos sobre Deus domina no mar. 25 a 30, vamos lá. Eis o mar vasto. Olha só, ele está descrevendo. Ele já falou sobre o céu, ele já falou sobre a criação, ele já falou sobre a terra, ele já falou sobre a noite e o dia. Agora ele olha para o mar e diz: eis o mar vasto, imenso. As grandes embarcações se tornam pequenas no tamanho do mar. E aí ele vai dizer que não só neste mar as embarcações estão se movendo, mas ele vai dizer também que animais sem conta. Animais sem conta. A gente tem um pouquinho de ideia quando você vai para a TV, para a internet e vê lá algum documentário do fundo do mar e você vê a variedade de criaturas ali. Certo? E esta criatura do mar, juntamente com as aves do céu, foram criadas no 5º dia. Lembra disso? Criadas no 5º dia. E agora você tem uma imensidão que ainda não foi descoberta, porque o homem não vai conseguir explorar tudo isso. Só que dentro desta criação e dos animais ali, vai falar aqui no versículo 26 sobre um monstro marinho, também conhecido como Leviatã. Leviatã. Algumas pessoas pensam que seria como um crocodilo gigantesco e muito feroz, muito perigoso. Mas só que o salmista diz que Deus criou o mar e Deus criou o Leviatã para brincar no mar. Está aqui, ó. Olha só. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar, ou para nele brincar. A palavra é essa. Deus criou o mar e falou assim: aquele gigantesca fera do mar, vai brincar aí. É o domínio de Deus sobre esse gigantesco animal, sobre os minúsculos animais. Todos, olha a expressão no versículo 7, esperam de ti. Essa expressão você repete continuadamente no Salmo. Todos esperam de ti. Esperam pelo Senhor, esperam no Senhor. E aí agora ele vai dizer: se o Senhor lhe dá comida, ele come. Se ele dá muita comida, ele come muito. Se o Senhor não der comida, ele não come. Gente, isso é maravilhoso. Ele continua, né? Então, olha só, e Deus lhes dá de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. E aí o Senhor envia o Espírito e faz nascer outro para ficar no lugar daquele. E vai renovando a sua criação até quando Ele quer. Irmãos, isso é o Deus que você serve. Não era para a gente ser muito mais crente do que nós somos, muito mais fervorosos do que nós somos, muito mais temente do que nós somos, muito mais alegres do que nós somos? Eu acho que uma descrição dessa aqui tem que superar as nossas crises.
elas têm que estar acima até mesmo das nossas enfermidades. Eu creio que Deus revelou isso para um homem como, por exemplo, o seu Horaci, que eu cito sempre aqui para vocês. Em 1999, eu o assisti até a hora da sua morte, ali na cidade de Chalé. Ele estava tomado pelo câncer, não podia mais falar, e eu perguntava para a fé dele, e quando eu falava da fé, ele levantava a mão em cima, porque ele estava bem com Jesus. Sabe, só quem vê algo disso aqui é capaz, no momento de uma crise dessa, estar bem, não estar moribundo. Aí eu vou para um outro texto, que é o Atos 7. Eles estavam com Estevão, rilhando os dentes, com pedras na mão, já decididos a matá-lo. E para onde que Estevão olha? Para o céu. Não é incoerente isso? Por que ele olha para o céu e não olha para eles? É porque tem algo superior a todo aquele sofrimento iminente. A glória de Deus. A glória de Deus. E aí ele diz: se o Senhor dá, ele come. Se o Senhor retém, ele não come. Ele perturba, se perturba. Gente, olha, eu fico assim, nós precisamos conhecer muito mais o Senhor, e são coisas, não são coisas que ele não queira revelar. Ele já revelou, está aqui, está nas Escrituras. Eu tenho orado já desde o dia, não vou falar do dia 4 de junho, porque isso começou a vir depois, mas eu tenho 3 pedidos que são repetidos diariamente. Um deles é que eu quero que o Senhor me revele na sua palavra. Eu quero conhecer o Senhor na sua palavra. Extra Bíblia não, porque aí não condiz com as Escrituras. Aí seria uma heresia para formar uma seita. Todas as seitas que formaram foram feitas de visões e revelações fora da Bíblia. Mas eu peço a Deus que Ele se revele a mim pelas Escrituras. Segunda coisa que eu tenho orado ao Senhor, e aí eu mantenho aberto todos os dias esse texto para que eu seja lembrado: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que repete recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, aí que vem, versículo 13 de Lucas 11, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará, quanto mais o Pai Celeste dará o seu Espírito, ou o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. E ali não é conversão, ali é plenitude. Então eu tenho orado: Senhor, dá-me plenitude do Senhor, dá-me plenitude do teu Santo Espírito. E a terceira petição é: Senhor, nunca me deixe sair dos teus braços. Nós precisamos conhecer o Senhor nas Escrituras. Nós precisamos, e uma das maneiras de eu vir para esse salmo, já tinha lido esse salmo várias vezes, mas um dos dias que eu voltei para aqui, foi porque eu estava falando com ele, e ele me julgou para esse salmo, e eu lendo esse salmo, fiquei encantado, sendo que já tinha lido várias vezes, porque isso revela a grandeza e a majestade de Deus. Deus domina sobre o mar. Deus domina sobre o mar. Deus é temido por sua criação. 31 e 32, vamos lá? A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, Ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Só até o 32. Veja bem. Ele olha para a terra treme. O Salmo 46, versículo 6, que ele faz ouvir a sua voz e a terra se
se dissolve. Eu fico imaginando, que às vezes quando a gente vê uma foto da Terra, né? Aquela bola toda se esfarinhando. Se Deus determinar, ela esfarinha-se. Ela treme com o só olhar de Deus. Os montes fumegam diante da palavra de Deus. E é impossível que o nosso coração não pegue fogo, não o fogo da ira, mas o fervor por Deus. Se o Espírito Santo realmente agir em nós, é impossível. É impossível que o temor não esteja em nós, se o Espírito Santo agir em nós. Se a terra treme, se a terra, os montes fumegam, porque o nosso coração continua congelado? Tem alguma coisa errada. Nós precisamos buscar ao Senhor para que isso desapareça de nós, para que isso fuja de nós. E aí ele encerra dizendo: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Agora eu pergunto, esta palavra final é uma realidade sua e minha? Eu me alegrarei no Senhor? Porque eu tenho visto em nós, primeira pessoa do plural, estou incluído, nós nos alegramos nos feitos dele por nós, mas não nele, porque se nós nos alegrássemos nele, esse templo aqui estaria com quase todos os membros da igreja, com exceções daqueles que não puderam vir. Na reunião de oração, isso aqui estaria da mesma forma. A escola dominical estaria com o mesmo tanto de pessoas, mais muitos visitantes, porque eu não sairia de casa sem trazer alguém comigo. Então Deus é a razão da minha alegria, será? Nós cantamos, e é muito difícil você cantar, porque a gente canta assim: ainda que a figueira não floresça. Aí só vem como é que chama lá? Um covidzinho lá, e todo mundo fica extremamente, não, sai para lá, fica perto de mim não. Aconteceu com a gente, nós estávamos voltando de viagem, e aí numa fila, cheguei, aí o cara, fica para trás aí, porque você vai pegar aqui em mim. Aí eu fui lá para trás, falei, não, nem tanto. Não, se você quer tanto, tem que ter tanto mesmo. Mas a gente fica com medo de uma coisinha pequena, e se um dia chegar um momento em que não haver mais emprego, não haver mais dinheiro, não haver mais comida, e aí nós cantamos, eu me alegrarei em ti. Será? O apito foi para nos condenar. E aí vai dizer aqui, ele diz, diante disso, Senhor, eu me alegrarei em ti. Aí vem o juízo estabelecido, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor, desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos, bendize a minha alma ao Senhor. Agora eu quero fechar com vocês aqui, com as seguintes aplicações. Primeiro, o nosso Deus é glorioso, Ele exerce o controle soberano e detalhado de tudo nesta vida. Nada acontece fora do agir de Deus, nada acontece fora do controle de Deus, nada acontece sem que Ele saiba, que Ele veja, que Ele esteja presente. Até o seu pecado, Ele está presente, está vendo, está triste por causa disso, mas Ele está ali com você. A sua enfermidade, a sua tristeza, a sua dor, Ele está ali com você. E às vezes Ele vai lhe ouvir no momento, ou antes que você pedir, Ele vai ouvir no momento que você pediu, vai ouvir depois que você pediu, ou não vai ouvir do jeito que você quer, porque Ele é soberano, mas Ele tem os detalhes todos na sua mão. Céu, Ele tem descendo, Ele tem a própria criação, Ele tem a terra, Ele tem o dia e a noite, que é o tempo, Ele tem o mar, e Ele tem os pecadores. Ele domina sobre tudo. Fique tranquilo, descanse no Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, creia nisso, enfrente as autoridades, enfrente quem se levantar contra Ele, que vier contra você, porque você está diante do Deus Todo-Poderoso.
Ele é o seu Senhor, em nome de Jesus. Segundo, todos os criados, natureza, animais e nós, dependemos dele para tudo, somos criados. E aí então nós chegamos a um ponto que, às vezes agimos assim, temos um bom emprego, confiamos em nós mesmos. Esquecemos que amanhã podemos ser mandados embora, ou a empresa pode quebrar, ou uma enfermidade pode chegar. Esquecemos que nós somos totalmente dependentes dele. Assim como o leão, à noite, sai para comer e precisa do Senhor. Por mais que você tenha uma empresa bem-sucedida ou um emprego bem-sucedido, você precisa do Senhor da mesma forma. E aí eu encerro dizendo o seguinte: diante de tudo que nós vimos aqui agora, desse Deus que você viu aqui agora, não há razão para andarmos ansiosos. Não precisamos nos preocupar. Preocupamos porque nós queremos preocupar, mas não precisa preocupar. Se até o monstro marinho, ele tem domínio sobre ele, alimenta. Sabe aquele mosquitinho, a gente conhece como pólvora, vocês conhecem como... Oi? Não, aquele pretinho, Miraí, o que é? Maruí. Miraí não, Maruí. Até aquele bichinho, Deus é que dá a vida a ele, Deus é que faz ele voar, Deus é que faz ele picar você, e Deus é que faz ele morrer também. Então, desde o Leviatã até o Maruí, o Senhor cuida de todos. Então, para que você vai ficar ansioso? Faça aquilo que Deus fez para você fazer, no sentido de buscar os seus recursos, trabalhar, zelar, vigiar, ter santidade de vida e descanse no Senhor. Entre as coisas que eu tenho orado ao Senhor, em algum momento eu paro e falo: Senhor, não dá mais não, eu vou desistir. E aí Deus vai e faz um sobrenatural, para dizer assim: fica quieto, só ora, porque eu faço o que eu tenho que fazer, na hora que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Só ora e espera. E aí, como está a sua vida? É por isso que os reveladores do amanhã têm muitos seguidores, porque todos nós queremos saber o amanhã. E Jesus falou assim: fica quieto, rapaz, já tem problema demais para hoje, deixa o dia para amanhã, vai ter o seu problema, fica ansioso para lá não. O Senhor cria tudo e Ele sustenta tudo. Ok, meu